Fases do luto, então. O que seria, quais são, qual a importância e qual a participação da enfermagem nesse momento que é tão importante? Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, sou enfermeiro especialista em pediatria e neonatologia, professor de enfermagem, você está no canal Enfermagem Total. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Vocês separaram que a introdução não foi eu que fiz, né? Sim, hoje eu tenho um super convidado especial aqui no canal comigo, enfermeiro Thiago Oliveira. Tudo bom, Thiagão? Muito obrigado por você ter topado dessa aula aqui junto comigo. Fala, Fábio, então, tô muito feliz, demorou pra te me chamar. Esse canal que eu admiro bastante, acompanho há anos. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje, um prazer estar contigo, uma pessoa que eu admiro bastante e um tema que eu domino e gosto e acho bem essencial a gente estar falando. É isso aí. Chamei o Thiago aqui porque ele é um cara especialista nisso, né? Um cara que trabalha. Se vocês não conhecem o Thiago, né? Na descrição tem todas as redes sociais dele. É um enfermeiro especialista em oncologia e ele trabalha, né? Ele entende muito sobre essa ideia de fases de luto, uma área que não é tanto minha praia é mais as criancinhas, mais os pequenininhos, e também urgência e emergência e sistematização da assistência, claro. Então, a gente trouxe o cara aqui para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante e que gera tantas dúvidas, né, em estudantes, em profissionais. Eu mesmo era um cara que hoje em dia até entendo sobre isso, mas ainda me gera muitas dúvidas quando a gente entra numa reflexão um pouco mais profunda sobre essa temática, né? A gente sempre ouve muito falar que a enfermagem é a única profissão, né, que cuida desde o nascimento até a morte do paciente, né, todas as fases da vida. Mas e na morte do paciente, né? E nesse momento de aceitação, né? Vamos falar de todas essas fases, dessas 5 fases. O que a enfermagem deve estar fazendo, né? O que se espera da nossa profissão nessa fase do luto? Só para contextualizar, dentro dessa história do luto, da morte, paliativos, né, focando mais no luto, é, com o avanço da tecnologia, as pessoas que antigamente morriam em suas casas com as suas famílias, elas começaram a morrer nos hospitais, nas instituições, junto com pessoas estranhas. Nós somos pessoas estranhas para os pacientes, eles não nos conhecem. A partir dali começam a nos conhecer. E isso se tornou um tabu. Então a morte em si, dependendo, né, da cultura, dependendo do país, ela é vivenciada de uma maneira diferenciada. Os orientais, por exemplo, têm um ritual, os judeus têm um ritual, né, o cristianismo, falando de religião, tem um outro ritual, e a gente tem que respeitar muito esse ritual. E a gente tem uma participação muito grande dentro do luto, do processo de morte, do momento da morte, porque nós estamos ali junto com eles. Tem paciente, às vezes, que, né, não tem visita, dependendo da patologia, tem uma pessoa onde que está morando, né, se mora longe, às vezes tem apenas um acompanhante, e nós, muitas vezes, mais uma vez, a enfermagem, né, lá junto, nos momentos de felicidade, de dor, de perca, a gente está lá. Então é essencial que a gente consiga é, detectar, perceber qual é a fase do luto, qual que é o momento, lembrando que o acompanhante familiar, ele é nosso paciente também, e às vezes é o paciente que mais, é a pessoa que mais precisa do cuidado, né, comparado ao doente, né, que já entrou em luto, já entrou em óbito. Então é importantíssimo que a gente tenha. E tu falou ali a questão de conhecimento, né? Os cursos, a graduação, a formação técnica, eu sei porque eu sou docente das duas áreas, ela tem uma parte bem pequena que fala disso. Eu, né, que instigo bastante os meus colegas, agora que eu estou na coordenação, a falar, né, desse momento, porque ele se encaixa em todas as áreas. Na pediatria, na emergência, na UTI, qualquer disciplina vai ter luto. Qualquer parte da nossa vida vai ter morte, vai ter, né, percas, infelizmente. E a gente meio que se esquiva. Isso é um mecanismo de defesa, né? Freud já explica que a gente cria estratégias para fugir. E o meu TCC, eu me lembro que eu já tinha lá no TCC, quando eu publiquei um artigo, uma dos achados do meu artigo foi a fuga, né? Que o enfermeiro, ele usa a estratégia de fuga quando ele não se sente preparado para poder vivenciar esse momento. Perfeito. Então agora vamos para a parte
prática dessa aula aqui, de fato, no que o povo entrou nesse vídeo para saber, né, quais que são, de fato, as fases do luto, Tiagão. Conta aí, pessoal, qual que é a primeira fase? Então, primeiro vamos saber a origem da fase, né? A fase, então, ela foi descoberta por uma psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross. Ela pesquisou, fez um estudo, tem até um livro sobre as fases do luto, né? Entrevistando pacientes paliativos, pacientes em processo de morte. Então, ela identificou essas 5 fases. É interessantíssimo, né, que eu estou vivenciando essas fases, perdi a minha mãe há 2 meses, e assim, é bem aquele ditado, Fábio, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu identifico a fase e eu não consigo sair dela, tá? A primeira fase, então, é a negação, a segunda fase é a raiva, a terceira fase é a depressão, a quarta fase é a barganha, e a última fase é a aceitação. E por incrível que pareça, eu estou na negação. É muito louco, assim. Eu sei que eu tenho que sair, eu sei que eu tenho que aceitar para eu ir para a última. Entretanto, eu percebo que eu não consigo. Eu crio comportamento. Olha como a nossa mente é muito louca, né? E é muito bom viver isso. Para eu poder até falar para meus pacientes, meus alunos, né? Eu sei que eu tenho que passar por essa fase, eu sei que eu tenho que ir para a segunda ou até para a terceira, viver a depressão, a raiva, né, e a barganha, mas eu nego. Então, o que que a gente pode fazer enquanto enfermagem para poder estar ajudando esse pessoal que está vivenciando essas fases? Então, a fase da negação, eu agora que estou do outro lado, estou vivendo, é entender que tem o seu tempo e que tá tudo certo, conforme eu estudei, que eu li, né, conforme a Elizabeth orienta também, tá tudo certo, vai chegar um momento que vai cair a ficha. Quem sabe eu vou, né, vivenciar o ritual, eu por ser da igreja católica, não praticante, de pedir missa de 1 ano, de trigésimo. A segunda fase é a raiva. Então é uma fase que a gente fica, o paciente fica com mais raiva, né, às vezes desconta algum problema no trabalho, quando eu for, né, quem sabe, tiver um pouco mais irritado, eu posso estar somatizando isso, então a gente tem que ter uma sensibilidade de entender, né, ouvir. A terceira fase é uma fase que eu acho bem delicada, assim, que é a fase da depressão. E aqui uma estratégia que eu criei também, que eu indico, que super ajuda. Eu sempre pratiquei atividade física, né? Eu sempre corri, e isso ajuda muito na questão hormonal, fisiológica, para quem está vivenciando, né? Eu trabalho bastante, entrei de cabeça no trabalho, atividade física também, e isso ajuda bastante. E na terceira fase ela tem uma importância muito grande, porque é a depressão. E depressão é hormônio, a gente sabe, né? É cortisol em alta, né? Então, alimentação, atividade física, autocuidado. A quarta fase é bem interessante, que é a fase da barganha, é o barganhar, né? Eu tentar fazer chantagens com o universo, com as pessoas, com o entorno, em função do meu problema, né? Ah, eu não consegui fazer, por exemplo, estou fazendo a minha tese de doutorado, porque eu perdi minha mãe, né? Só tem que entender, professor, eu perdi minha mãe, não consegui. Não, tudo bem, né? Tem um entendimento, né? Uma aceitação aí, mas assim, eu não posso estar usando tudo isso como um problema para eu não fazer as minhas obrigações, né? Ah, eu não corrigi a prova do aluno. Ah, tem que entender que eu perdi minha mãe, né? Ah, eu engordei 10 quilos. Ah, eu perdi minha mãe. Não, isso é barganhar, né? Opa! E aqui tem muita questão da vitimização, né? A psicologia explica que o adulto que se vitimiza, né, é uma criança que às vezes cresceu sem a presença dos pais, então tem que cuidar. Quando a gente está se vitimizando muito, né, é uma estratégia psicológica para conseguir algo. A criança, quando ela quer a mamadeira, ela não chora, então se eu me vitimizar, eu vou conseguir. Então tem que cuidar que às vezes o adulto que se vitimiza é uma criança, né, que usava uma estratégia para poder ter a recompensa. Então, o barganhar, observe se os teus pacientes estão barganhando. E às vezes tem que dar um choque de realidade, puxar para a realidade. Olha só, né? Tem que sofrer, tem que chorar, tem que sair com os amigos. A gente é um ser sociável, a gente precisa estar com as pessoas. E uma coisa interessante também nesse processo de luto que eu estou vivenciando é, é como eu pude ver, selecionar realmente quem são teus amigos, quem te ama, sabe? Assim, ó, é muito. Desculpa se eu chorar. Sei muito bem como é que é, cara.
É muito. Eu, a gente fala sobre esse tema aqui, me vem duas pessoas em especial, né? Meu pai e o meu melhor amigo, que também faleceu. E vem, assim, me lembra, assim, de todas as fases do que eu vivi, etc. Né? Você falou agora, por exemplo, dessa ideia de não deixar se afundar, né? Ou não, pelo menos não querer, né? Viver apenas do luto e etc. Eu me lembrei agora do velório do meu melhor amigo, né, que ele era metaleiro assim como eu, né, ele que me ensinou muito do metal assim e tal. E no velório eu peguei meu celular, coloquei a nossa música favorita e ouvi um metal junto com ele pela última vez, sabe? Foi ali naquele momento. Então, porque eu sabia que era isso que ele ia querer, sabe? Você fala, mano, galera chorando, sabe? É um cara super alto astral e etc. Então, é, super compreendo, assim. E observação, isso eu fiz numa época em que eu nem não, eu era auxiliar de enfermagem, eu estava na graduação de enfermeiro, então eu nem entendia muito sobre fases, etc, estratégias do que a gente poderia estar fazendo. E eu lembro que eu tomei essa atitude, assim, o pessoal até ficou meio estranho, como assim, Fábio? Tipo, você tá festejando uma música metal, assim, tipo, uma música alegre. Eu falei, mano, mas era isso, sabe? Então, ah, são essas estratégias, mas super entendo, né? Esse espaço aqui tá. Você está em casa, E a né? importância dos amigos, sabe? Tipo assim, eu percebo que eu pude. Essa situação filtrou, eu vi realmente quem são as pessoas que estão do meu lado. E a última fase, que é a aceitação. Né? Eu ainda não cheguei, espero chegar logo. E se não chegar, tá tudo certo ainda esse ano, porque a média é um ano e meio. Né? É ruim da gente saber dessas coisas que a gente fica meio que assim, né? Fica assim, eu tenho mais um ano e meio para, eu tenho mais, né, tantos meses para aceitar, senão já eu vou para terapia. Assim. Então, tipo assim, e é interessante a gente diagnosticar e entender. Muitas pessoas, né, às vezes querem, tu tem que sair, tu tem que, né, calma, cada um tem o seu tempo, né, não obriguem. Mas a minha dica que eu dou enquanto enfermeiro é incentivar o autocuidado, que somou muito para mim a questão da atividade física, socialização, dormir bem e alimentação. Perfeito. E aí, você meio que já respondeu uma pergunta que eu ia fazer aqui na sequência, né? Qual o período, quanto tempo demora, mais ou menos, assim, tipo, o normal. Então, entre 6 meses e um ano e meio, né? Você citou aí. Pode estar tá durando. Isso, mais ou menos é o que a Elizabeth coloca no livro dela, né? Que é mais ou menos a média, assim. E ela também explica que essas fases, elas se encaixam também em outras situações ruins da vida. Como um diagnóstico ruim, a perca o término de uma relação, né? Uma relação duradoura, um casamento. Tem algumas situações que ela também se encaixa. E se a gente parar pra pensar, é verdade, né? Porque, por exemplo, um término de um casamento é um luto. Tu deixa de estar com a pessoa que, mesmo que às vezes tu não gostava, mas que a companhia né? A presença da pessoa vai fazer falta. Então, querendo ou não, é um luto. E ela também se encaixa. Particularmente, eu olhando para trás, né? Agora, em especial, o falecimento, assim, do meu pai, eu não senti... Talvez tenha sido muito rápido, né? Essa minha fase, essas fases do luto para mim. Foram questões de 2 meses, acredito que tudo passou. Mas entra aquela ideia, né, da saudade e a dor que fica, que você comentou, no dia a dia. Pequenas coisas, às vezes, porque assim, eu sempre, por exemplo, todo dia quando eu descia as escadas, meu pai morava onde seria a garagem, assim, da casa da minha mãe. Então, todo dia quando eu descia as escadas para ir ao trabalho, meu pai abria a porta e me dava bom dia. E aquilo parou de acontecer. Sabe? Então foram nessas coisinhas, né? Tipo, não o fato. Acredito que o fato, a ideia de aceitação, pra mim chegou com uma semana por volta, mais ou menos. Com uma semana eu lembro que eu chorei muito e, ok, tipo, foi, né? Foi isso. Só que aí depois esses pequenos detalhes, você fala, tipo, aqui tá faltando alguma coisa. Aqui tá faltando uma coisa. Mas uma coisa com o meu melhor amigo, por exemplo, né? De descer, pô, vai ter show do Halloween em São Paulo. Você fala, porra, né? Ele seria o cara que a gente ia junto, sabe? E aí, tanto que eu nem consegui ir, né? Show de Halloween, show Iron Maiden, são duas bandas que eu não consigo ir pra show, porque se eu não fosse com ele, tipo, eu sei que eu não vou mais. Então, inclusive teve aqui, do lado da minha casa, que é onde eu moro atualmente na Alemanha, um show do Halloween, baratíssimo. Eu falei, não consigo ir, tipo, eu não vou ir por causa disso. Então, assim, é,
acredito que a aceitação já veio, tipo, aceito, né, o fato do que aconteceu. Todavia, ainda sobram esses resquícios, acredito, pro restante da vida. E só uma última temática, né? A gente falou muito, né, até trazendo para exemplos, de familiares, né, de pessoas que estão próximas à pessoa que faleceu. A pessoa que faleceu, ela também passa por essas 5 fases antes da morte? É comprovado isso? Existem citações sobre isso? Ou não? É mais para a família mesmo? A Elizabeth explica que a pessoa que consciente, que sabe que vai morrer, ela passa por essas fases, né. No Ok. caso, a minha mãe infartou, então ela não vivenciou, porque ela não sabia, morreu em casa mesmo, que bom, não ficou internada, era isso Hum. que eu queria mesmo. Então ela não vivenciou, mas a pessoa que consciente, que sabe que vai viver ou que recebeu o diagnóstico ruim, ela também vivencia essas fases. Tanto que é muito normal a gente pegar paciente oncológico recente, descoberto de diagnóstico, que é ríspido conosco, que é grosso. Isso é bem normal, é uma fase, Da raiva, então né? faz parte. Eu fiz essa pergunta por experiência também, né, devido ao meu pai. Meu pai ficou internado, também faleceu por infarto. No dia anterior, né, o último dia que eu ouvi, eu eu saí do plantão, né, fui buscar minha mãe, que tinha ficado 12 horas lá de acompanhante com ele, e eu lembro que eu falei, né, eu toquei assim na mão dele e falei: "Olha, amanhã eu volto aqui pra ficar com o senhor", que aí ia ser meu dia de ficar com ele, o dia inteiro como acompanhante, no hospital. E nesse dia ele se questionou, ele olhou pra minha cara e ele ficou assim sentado na beira da cama, assim, do leito, e eu olhei pra cara dele e falei: "Que foi?", né. Aí ele: "Será que eu vou morrer, rapaz?", né, tipo, se questionando sobre isso, sabe. Eu falei: "Pô, deixa de besteira, pô, amanhã eu tô aí de novo". E 2 horas da manhã recebi o telefonema, né, então foi naquela noite, assim, eu não tive a oportunidade de ficar como acompanhante no dia seguinte. Então eu fiz essa pergunta muito por isso, né, também, assim, porque eu vi que ali estava rolando alguma coisa. Infelizmente tive a percepção? Não tive, né. Cansado, pós-plantão, você tá exausto, nem me dei conta, né, do que poderia ter sido. Porque se eu tivesse me dado conta de que, olha, pode ser que seja, eu teria ficado como acompanhante aquela noite mesmo, assim, mesmo pós-plantão e tá tudo certo. Então, quero agradecer por estar aqui nesse canal, que eu admiro bastante. Fábio, sinta-se privilegiado, porque eu adiei várias aulas com esse tema, várias palestras, você é a primeira. Tinha disciplinas que eu tinha que dar esse tema, eu pulava, dava pra um colega, dava um texto para ler em casa e tá tudo certo. E gostei bastante, com certeza vai somar no meu processo de aceitação, isso é bem importante, sim. E que cada vez mais a gente possa estar usando o teu canal para trazer assuntos tão importantes e polêmicos, né, que geram um desconforto para todos nós e que são essenciais na nossa formação. O objetivo do canal é formar cada vez profissionais de enfermagem, até mesmo de outras profissões. Esse daqui não é um vídeo só para enfermagem, pô, psicologia, galera de psicologia, fisioterapeuta, quem quiser, né, tá super bem-vindo aqui nos vídeos do canal, principalmente nesses aqui que as temáticas são tão abertas. E espero, né, até ia comentar sobre isso, eu espero que essa discussão, né, esse momento aqui, com certeza não foi tudo que a gente discutiu, tudo não foi ao ar para vocês, mas espero que tenha servido, né, como também um estímulo aí para você começar a andar aí nessas fases, né, e conseguir chegar logo ao final delas. E espero que e acredito que, né, que quem você que está em casa ou no carro, não importa onde, está assistindo esse vídeo aqui, acredito que você viu, né, na origem, né, tal uma aula sobre fases do luto com 2 pessoas que têm muito o que falar, que tiveram muito o que falar sobre fases do luto, uma pessoa que está passando por isso, né, até agora. Então, pô, tô muito lisonjeado de você ter topado, aceitar falar sobre esse assunto, né, que eu propus, você comentou, eu falei: "Pô, será que ele topa?". Eu falei: "Que bom que você topou", e tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo, né. Obrigadão mesmo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido proveitoso e que vocês, tenham adquirido algum conhecimento a mais aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Se você é novo aqui no canal, não for inscrito ou inscrita, se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo, clica no botão gostei que me ajuda demais e te vejo então na nossa próxima aula aqui do canal. Até mais, tchau, tchau.